Sobre essa questão que não sabe por que ele não apita assim, por incrível que pareça, o Wilton apitando, eu estava pensando justamente isso, mas é justamente por isso. É pela cultura do nosso futebol, pelos jogadores. Pressão, né? Qualquer coisa que o árbitro marca no futebol brasileiro, você já vai lá pressionar o árbitro, você já vai lá cercar o árbitro, você já vai lá pressionado, né, Oswaldo? Você entendeu? E você veja, mesmo ele expulsando dois jogadores da África, depois foi aquele expulso do México, mas a África com -2, mas você vê que ele marcava, os jogadores aceitavam, as expulsões foram feitas, ninguém cercou ele, ninguém pressionou ele, ninguém. Então é diferente, ali é uma situação que há um respeito mútuo nas decisões do árbitro e no comportamento dos jogadores. E não é que a Copa começou com um bom jogo, México contra a África do Sul, a vitória mexicana por 2-0, a fragilidade da seleção da África e um time veloz, mas sem inteligência. E o México conseguiu a sua primeira vitória, faz a Copa do Mundo em casa, essa Copa do Mundo que vem com, diferente das outras, vem com mais equipes, a expectativa que o nível técnico não seja tão bom quanto as últimas Copas realizadas, mas o jogo de hoje até que agradou. Não foi um grande jogo, mas foi um jogo que veloz, um jogo cheio de alternativas, com a boa arbitragem do brasileiro, que expulsou 2 jogadores logo na abertura da Copa. Hoje nós 3 jogadores, né? Tava virado no potó, o Wilton Sampaio. Mas é evidente que quem assistiu o jogo fala que os jogadores que foram expulsos foram todos mereceram a expulsão. Teremos mais um jogo, a simpática Coreia do Sul vai jogar contra a República Tcheca, duas seleções desconhecidas, ilustres desconhecidas da competição. O Brasil estreia somente amanhã, aliás sábado, porque eu tô pensando que hoje é sexta, tô com esse negócio na cabeça, mas amanhã ainda é sexta, né? Sábado o Brasil estreia contra a seleção de Marrocos. Foi uma expectativa muito grande, ruas pintadas aqui em Alagoas, Murici, show de bola, uma beleza, um espetáculo, né? As ruas pintadas, o povo, tem uma vidente aí fazendo uma previsão que o Brasil vai se estrepar logo na primeira fase, depois da classificação, não é? O Brasil passa na primeira fase, na segunda fase já perde, já é eliminado, já vem de volta. Enfim, são várias previsões. O certo é que a maioria do povo brasileiro, diga-se passagem, 53% a 54% está acreditando na seleção brasileira. Os demais não, os demais estão apenas aguardando para ver o que é que vai dar. Como São Tomé, é ver para crer. A rodada de amanhã teremos jogos também interessantes, a estreia do Canadá, que joga em casa contra a Bósnia e Herzegovina, e os Estados Unidos da América, que também joga em casa contra a seleção do Paraguai. Finalmente teremos no sábado a participação de 3 rodadas no sábado: Catar contra a Suíça, o Brasil contra o Marrocos, e às 22 horas Haiti e Escócia pelo grupo do Brasil. São 2 bons jogos, porque a gente assiste Brasil e Marrocos e depois vai ver a Haiti e Escócia para saber essas equipes, o nível técnico dessas equipes. Então, 2 boas opções para a noite de sábado. E no domingo aí a cobra vai fumar, porque no domingo nós teremos jogos super interessantes pela Copa do Mundo. A estreia da Alemanha, jogando com Curaçao, Países Baixos jogando contra o Japão, que pode surpreender nessa Copa, não se engane. A Austrália jogando contra a Turquia, Costa do Marfim contra o Equador, Suécia e Tunísia. Eu estou procurando aqui a estreia da Argentina, que só vai acontecer na terça-feira, porque na segunda tem Espanha estreando contra Cabo Verde, aí vai dar uma lapada, Bélgica contra Egito, Arábia Saudita contra Uruguai, Irã contra Nova Zelândia. Na terça-feira, aí sim teremos a gloriosa seleção argentina estreando contra a Argélia, jogo das 22 horas. Iraque contra a Noruega às 7 da noite, e a França, favoritíssima para a conquista da Copa do Mundo, às 4 da tarde contra a simpática seleção de Senegal. Então está aí a primeira rodada da competição. Eu tenho uma expectativa boa com relação à Copa, com relação às equipes, né? A minha expectativa
está muito forte, além do Brasil, que eu espero que faça alguma coisa, a França, a Espanha, a Alemanha e também a Inglaterra. Essas são a Argentina. Essas seleções aí eu acho que vão ser o diferencial dessa Copa. Oswaldo, boa noite. Boa noite, Guima. Um abraço para você, boa noite para os companheiros de bancada. É bom lembrar que a Copa do Mundo começou, como você bem colocou, e ela começou já com uma quebra de recorde. E o recorde era justamente no futebol brasileiro. O garoto Gilberto Moura, do México, 17 anos de idade, passa a ser agora o jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. Esse recorde pertencia ao futebol brasileiro com o Pelé. Mas o Moura acabou quebrando esse recorde, um garoto que inclusive com 15 anos de idade disputava a Liga Profissional do México, que vamos combinar, para quem acompanha futebol sabe que a Liga Mexicana é uma liga muito forte. E um garoto com 17 anos conseguiu, aliás, com 15 anos conseguiu jogar. Inclusive ele é uma revelação do Tijuana, um time também de muita tradição do México, e a seleção mexicana fez a parte dela. Venceu bem a África do Sul, esperava um pouquinho mais da África, porque imaginava pelo menos uma seleção com mais força, uma seleção com a posse da bola, imprimindo um pouco mais de velocidade. O México, eu esperava também o México, pela maneira como se comportou a África, o México com mais volume de jogo, pressionando mais, encurralando mais a seleção africana, mas você estrear em casa, existe aquela expectativa, aquela ansiedade por parte dos jogadores, da torcida, e você vencer por 2-0 e não sofrer gols, eu acho que de certa forma é uma boa estreia da seleção mexicana. Mas são duas seleções que eu não vejo assim com forças, claro, para brigar pelo título. Eu acho que o México vai em busca de quebrar um recorde, de disputar 5 partidas numa Copa do Mundo, porque o máximo que o México fez foi disputar 4 jogos, quando ele passa da primeira fase, mas já nas oitavas de final o México parava. Eu acho que o grande objetivo da seleção mexicana é disputar 5 partidas, até porque nessa Copa do Mundo nós teremos uma fase a mais. Nós estamos aí com 48 seleções, classificam-se 2 de cada grupo, mais as 8 melhores terceiras colocadas, então você forma 32 seleções, aí você tem essa fase ainda de 32 para você entrar na Copa propriamente dita, com oitavas, quartas, semi e a final da competição. Então, para você ganhar uma Copa, você jogava 7 vezes, agora você vai jogar uma partida mais 8 vezes. Normalmente, e em todas as edições da Copa do Mundo, a gente costuma dizer que a competição ela começa a partir do mata-mata. Nessa fase classificatória existem bons jogos, claro, mas a gente sabe que não é um nível técnico tão elevado como é a partir justamente do mata-mata. Mas a Copa começou, o México estreou bem, repito, diante da sua torcida. O Wilton Pereira, na minha opinião, fez uma boa arbitragem, sim, representando bem a arbitragem brasileira. E o melhor de tudo, né? É que nós já vimos, inclusive, a bola rolando, algumas mudanças que a partir de agora elas passam a acontecer na regra do futebol. O Wilton muito atento àquela questão do tiro de meta, onde você não podia estourar ali os 5 segundos. O Wilton muito atento também com relação ao arremesso lateral. Teve um lance, inclusive, que ele chegou a abrir contagem, porque o jogador do time da África do Sul demorou um pouco para reposição, e quando ele já estava na contagem de número 4, o jogador conseguiu abrir, cobrar o arremesso manual. As substituições também muito rápidas, os jogadores saindo correndo de campo, porque só tem os 10 segundos para fazer a substituição, e você sai pelo lado onde você está mais próximo do campo. O jogador do México, inclusive, foi substituído, saiu pela linha de fundo. O jogador que foi expulso do México também saiu pela linha de fundo do campo. Então, são situações que a partir de agora, para quem gosta, para quem acompanha o futebol, vai também se familiarizando com essas mudanças que estão acontecendo na regra. Eu só espero que essas mudanças elas não fiquem somente na Copa do Mundo. Eu espero sinceramente que a partir de agora ela possa ser implantada em todos os campeonatos oficiais, em todos os continentes, porque o objetivo mesmo dessa mudança é o torcedor ter para aquilo que ele pagou, que é futebol, é bola rolando.
não é cai-cai de goleiro, não é cera de jogador, não é simulação de atleta. O seu torcedor, ele tem direito, é um consumidor, ele paga o ingresso, ele quer ver no mínimo bola em jogo, quer ver no mínimo bola rolando. A qualidade do jogo aí é uma outra circunstância, mas pelo menos bola em jogo o torcedor tem direito de ver, e não é cera de um lado, cera do outro, e cai de um lado, cai do outro. Eu acho que a Copa do Mundo vai trazer também um grande exemplo para que os árbitros no Campeonato Brasileiro, independentemente de qualquer que seja a divisão, também tenham pulso para aplicar a partir de agora a nova regra do jogo em algumas situações, como essa que nós pontuamos. E é uma oportunidade para que você, torcedor, possa acompanhar essas mudanças que estão sendo introduzidas no futebol, estão sendo feitas e que são necessárias para dar agilidade ao jogo. Tem time aí que vai para o campo para sabe, fazer aquela coisa do antijogo, não quer jogar, vai para tentar o empate. Quer dizer, são times fracotes aí que jogam e não jogam, nem jogam, não deixam jogar. E essa Copa vai servir para que a gente já vá assimilando as mudanças. Eu gostei do jogo, apesar da fragilidade da África, essa coisa toda, do domínio absoluto do México. Gostei do jogo. Você gostou do jogo, Clevane Henrique? Boa noite. Boa noite para você, Guima. Boa noite, Oswaldo, companheiros aqui do Toque de Bola. Boa noite você em casa. A abertura da Copa do Mundo foi assim, num estilo excepcional. A abertura foi uma festa fantástica. O jogo, a fragilidade, vocês já falaram aí da África do Sul, eu acompanhei o jogo inteiro, vi que se o México tivesse um pouquinho mais de futebol, poderia ter vencido com a diferença maior, mas é uma estreia de Copa do Mundo. Começou bem a seleção mexicana, vencendo por 2-0. O Wilton Pereira Sampaio, na minha concepção, se comportou muito bem dentro de campo. As 3 expulsões foram, na minha concepção, nada a contestar em relação às expulsões. Apitou a regra dentro daquilo que a regra, a partir de agora, exige, e concordo, até endosso aqui as palavras do Oswaldo, quando ele fala o seguinte: que não fique só na Copa do Mundo, que essa regra também seja aplicada nos campeonatos, excepcionalmente aqui no nosso Campeonato Brasileiro, porque a gente comentou, até o próprio Oswaldo falou outro dia aqui, não lembro qual foi o dia, mas ele falou aqui que muitas vezes em 45 minutos de bola rolando, você não tem 20 minutos de jogo, não é? Menos que 20 minutos de jogo você tem. Contanto cai, para, agora não vai ter mais isso, não é? Agora não vai ter mais isso. E uma outra coisa que eu achei interessante, a câmera no árbitro, a câmera no lado assim do rosto do árbitro, para todo o movimento que ele faz ali no lance, ele está acompanhando, a câmera está mostrando ali também o que ele está acompanhando o lance, e eu vendo pela TV o jogo, e a TV de vez em quando colocando a imagem da visão do árbitro, da câmera do árbitro. A gente sabe que a transmissão é da TV FIFA, não é? Mas assim, a gente observando aquilo ali. Então são inovações. Essa é a Copa mais tecnológica de todos os tempos. Tomara que tenhamos aí um sucesso. Já tivemos um sucesso de mais de 80 mil torcedores no estádio hoje para a abertura da Copa do Mundo. Isso quer dizer que nós vamos ter um bom público também nessa Copa, Guima. Muito bem, e toda essa empolgação, claro, são muitos turistas, muita gente chegando nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos está diferente, porque os Estados Unidos ganhou o jogo de hoje foi do México, como vai ter jogo no Canadá. A abertura foi no México e o encerramento será nos Estados Unidos. Isso. Eu falo dos Estados Unidos, os jogos que serão realizados lá vão ganhar esse incremento, né, de público, porque o Messi tem mudado a mentalidade do futebol americano. O Messi está transformando, além de ser assim como fez o Zico no Japão, que o Zico é endeusado no Japão. Eu chego lá, o pessoal fala em Zico, Ave Maria. O Zico é endeusado no Japão. Mas a presença, por exemplo, no Brasil, Marta, lá nos Estados Unidos, endeusam a Marta. Eles falam muito bem da Marta, porque a Marta, por onde passou nos Estados Unidos, deixou a marca do futebol brasileiro, a categoria, a classe da Marta. Mas o Messi tem transformado o olhar do americano com relação ao futebol, porque lá é o soccer. É diferente do soccer feminino, né? É uma munganga retada. E na verdade o primeiro esporte
É o beisebol. Mas em termos de popularidade é o basquetebol. Foram os norte-americanos que criaram o basquete. Inclusive, eu estava assistindo uma matéria. Mais forte do mundo, eu estava assistindo uma matéria. O clima nos Estados Unidos, ele ainda não é tanto de Copa como é no México. Por quê? Porque nós estamos tendo aí a fase final da NBA. Ou seja, então nós estamos tendo aí jogos decisivos da NBA e a gente sabe que o norte-americano, ele é apaixonadíssimo pelo basquetebol. Então eu estava assistindo uma matéria hoje justamente sobre isso, fazendo uma comparação dos 3 países sede. E o que mais você anda nas ruas e você sente o clima de Copa do Mundo é no México, mas que é natural também, porque o mexicano tem uma coisa muito parecida com o brasileiro, por exemplo, é muito apaixonado pelo futebol. A Liga Mexicana é muito forte, os estádios são lotados. Hoje, por exemplo, nós tivemos a abertura no Estádio Azteca, o único estádio que passa a ter agora sediar jogos de 3 Copas do Mundo, é o Estádio Azteca, e foi reformado justamente para essa Copa. Mas aí, nessa mesma matéria, o repórter dizia o seguinte: com o andamento da Copa, é natural que o norte-americano ele passe a acompanhar mais a Copa, que ele passe a se interessar mais pela Copa, mas que realmente nesse começo agora, o que se fala muito nos Estados Unidos é justamente essa fase final da NBA. O Guimarães, em relação à abertura da Copa hoje, lá na cidade do México, onde foi feita a abertura da Copa hoje, o Estádio Azteca, que passou por reforma, como você bem disse aí, cedeu 70, 86 e agora em 2026. Dentro do estádio, 83 mil torcedores. Tem uma praça lá, próximo ao estádio, praça no centro da cidade. 60 mil pessoas na praça. Fantástico. Assistindo o telão, acompanhando o jogo, a abertura da Copa do Mundo com o México. Assim, o mexicano é muito apaixonado por futebol. Né? Muito bem. Vitor Hugo, você que vai assistir os 72 jogos da primeira fase. Na primeira fase. 72 jogos na primeira fase. Você disse que vai maratonar. Vou sim. Copa do Mundo. Muito bem. Você assistiu África? Assisti. E aí? Gostei do jogo. Eu achava que o México ia golear, né? Porque você acha que o México foi um Méxicozinho ou um Méxicozão? Foi um México mais ou menos. Não foi nem Méxicozão, nem Méxicozinho. Foi um México no meio. Mas eu achava que o México ia golear, principalmente depois que a África ficou com 1 a menos. Decepcionei demais com a África do Sul. Esperava muito mais da África. Tomou logo aquele gol ali no início e já matou, e depois. E foi um vacilo o primeiro gol, né? O México dominou o jogo e poderia ter feito muito mais. Eu acho que, não sei a opinião dos companheiros, né? Eu gostei bastante da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Não sei porque ele não consegue apitar assim quando tá apitando jogos do Campeonato Brasileiro, mas na minha visão, eu acho que ele errou na expulsão do jogador mexicano. Vendo o lance, o jogador africano, quando dá o tapa, a bola vai em direção à linha de fundo, não vai em direção ao gol mexicano. E ali eu acho que caberia apenas um amarelo. Mas é questão de opinião e a minha visão também. Para mim. Eu até entendo o Vitor. Eu até comentei com o Guimarães antes da resenha começar. Mas só que eu acho que ele pode ter cometido erro, não foi nem o fato do lado que o cara tocou a bola. Porque ele é destro. E quando você vai de frente pro gol, se você quer bater na bola, você dá o tapa realmente pro lado de fora do campo para você fazer a finalização. Eu acho que houve, na minha opinião, uma coisa muito rigorosa no lance, porque eu não achei uma clara e manifesta situação de gol. Tinha um jogador do México chegando, que eu acho que quando ele dá o tapa ao jogador da África, ele poderia até ter finalizado, mas também daria tempo para que o zagueiro do México pudesse chegar e interceptar a bola. Mas assim, eu acho que tinha dito isso aqui, o Vitor ratificou, isso não desqualifica a arbitragem do Wilton Pereira. Sobre essa questão que não sabe por que ele não apita assim, por incrível que pareça, o Wilton apitando, eu estava pensando justamente isso, mas é justamente por isso. É pela cultura do nosso futebol, pelos jogadores. Pressão, né? Qualquer coisa que o árbitro marca no futebol brasileiro, você já vai lá pressionar o árbitro, você já vai lá cercar o árbitro, você já vai lá pressionado, né, Oswaldo? Entendeu? E você vê, mesmo ele expulsando 2 jogadores da África,
dois jogadores da África, depois foi aquele expulso do México, mas a África com menos 2, mas você vê que ele marcava, os jogadores aceitavam, as expulsões foram feitas, ninguém cercou ele, ninguém pressionou ele, ninguém. Então é diferente, ali é uma situação que há um respeito mútuo nas decisões do árbitro e no comportamento dos jogadores, diferentemente aqui no futebol brasileiro. E o que mais me chateia é você ver jogador brasileiro que joga na Europa várias temporadas, lá ele tem um comportamento com a arbitragem, quando ele volta a jogar no Brasil, ele volta a fazer as mesmas coisas que os jogadores brasileiros fazem aqui no nosso futebol. É cultural, né? Exatamente. É cultural. Inclusive, até no final, na entrevista coletiva ali, na entrevista na beira do campo que o técnico africano deu para o repórter lá da FIFA, ele até chegou a citar que achou rigoroso demais a segunda expulsão mexicana, mas eu não achei, na verdade eu acho que o... Segunda expulsão da africana, né? Africano, do jogador da África do Sul, mas eu, de certa forma ali eu não achei, o jogador realmente agrediu o mexicano. Isso. A única coisa que eu falo é só a questão da expulsão do jogador do México, né? Eu acho que ele foi muito rigoroso ali, cabia amarelo, mas no geral o Wilton fez uma grande arbitragem, e a cerimônia, sim, os três, e a cerimônia foi fantástica, belíssima. Mas o fato curioso do jogo, por se tratar de uma Copa do Mundo, jogo de abertura, nós tivemos mais expulsões do que gols, né? É verdade. Ô, Guima, só abraçar o Gerilson Pierre, um abraço, Gerilson Pierre. Só ouviu o João Paulo, senão fica somente um falando. Só informação. Pois não. Aconteceu a abertura hoje lá no México, mas ainda terá festa amanhã no Canadá e também nos Estados Unidos. Cada país terá uma abertura. Terá uma abertura em cada país. Não sabia desse detalhe. Nos Estados Unidos, uma das cantoras será a Anitta, né? Anitta, junto com a Katy Perry. Hoje tivemos Shakira, né? Shakira, isso. André Bocelli. Também, fantástico. Cara, canta demais. João Paulo viu o jogo da África trabalhando, mas viu também, nós estávamos acompanhando alguns lances. Um bom jogo da África contra o México. Um bom jogo, e o interessante de assistir da Copa do Mundo é que em jogos que mesmo que não tenham uma grande qualidade, assim, da seleção, o jogo tem um brilho diferente por ser da Copa do Mundo, né? Abertura. Você acompanha de uma forma diferente, e é interessante isso. E vale ressaltar, Guima, que o Raul Jimenez, que fez o gol de cabeça do México, ele usava uma faixa na cabeça porque ele sofreu uma lesão na cabeça em 2020 e foi considerado um milagre ele sobreviver, né? E na verdade é um protetor. Isso, aí ele usa aquele protetor e ele realmente, assim, a gente fez o gol de cabeça, mas tá aí um jogador que vive uma superação, né? Que viveu um trauma na cabeça muito grande em 2020 e foi considerado um milagre, né? E fez o gol de cabeça. Alguém vai, por obrigação de graça, assistir Coreia e a seleção da República Tcheca? Eu. O Edmilson, né? Você vai, né? Esse jogo só assiste quem não tem o que fazer no outro dia. Não, o Vitor não vai assistir. Acho que nós somos desocupados. Não. Claro. Eu fiquei em silêncio porque sabia que alguém ia dar uma alfinetada, então eu prefiro não... Mas a Copa do Mundo eu é um espetáculo diferente. E prepare-se que eu vou colocar todas as informações no grupo interno. Espetáculo diferente, vamos trocar. Eu assisto e você vem amanhã. Eu vou 5 horas da manhã. Eu acho que vale a sua. Eu vou colocar todas as informações sobre o jogo. Eu vou dormir 1 hora da manhã pra me acordar às 4 pra assistir Coreia e República Tcheca. Mas ficará bem informado. Se preocupe não, que eu já tô indo lá. Muito bem. Então aqui, João Paulo. E ainda decorar. Você é anti-Coreia, não é repito, possível. esse é o tipo do jogo que só assiste quem não tem o que fazer. Decorar a escalação da Coreia ainda. Você vai, João Paulo, assistir Coreia e República Tcheca? Não, talvez eu não vou mentir, eu vou assistir que eu vou dormir cedo. Né? Mas talvez eu assista no outro dia os lances para melhores momentos. Sim, os melhores momentos, né? Eu vou assistir porque como a live vai ficar gravada, talvez eu assista no outro dia com mais calma, né? Claro, na hora do almoço é bom. É importante, né? Você assistirá em tempo real. Eu não tenho o que fazer. Exatamente. Eu não tenho o que fazer, graças a Deus. Sou desocupado. Você tem 3 empregos e tá desocupado? Não tenho o que fazer na cabeça dos outros aí. Sou um desocupado. É o que não tenho o que fazer.